Entrevista da semana passada com bastante repercussão. Bom dia, Carol Corimbaba. Boa terça. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham. Semana passada com a Haddad deu o que falar, tá dando ainda. E agora a gente vai ouvir um outro lado que é muito interessante. Com certeza. Carol, sem delongas, vamos então ao que nos interessa. Quem está com a gente nessa terça-feira, hoje a mulherada está tomando conta aqui, não só aqui, mas hoje no Notícias da PAN, estamos em peso. Olha, temos uma dama de ferro hoje, viu? Helena foi assessora da presidência do BNDES, diretora da área responsável pelo Programa Nacional de Desestatização do governo FHC. Então, quer dizer, temos uma liberal aqui concorrendo à pasta de economia do governo federal. Mas calma aí, Helena, uma liberal que cuida do social, pode isso, Helena? Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Bom, primeiro, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, Lívia, e um abraço especial a Carol pelo convite. Então, o que é estranhar é as pessoas acharem que liberal não liga para a parte social. Acho que isso é um desvio do que a gente viu nos últimos anos aqui, tanto com o governo do presidente Bolsonaro quanto o seu ministro de Economia. O liberal, na sua essência, o que ele quer? Ele quer uma agenda de liberdade de mercado, mas ele não quer um laissez-faire puro, né? A liberdade de mercado é a forma de atingir a melhor alocação, uma coisa que o economista gosta de falar, alocação de recursos, competição, preços de equilíbrio e tal, mas tudo isso junto vem com a ideia de que você crie igualdade de oportunidades para todos na população, para que as pessoas possam ser o que quiserem ser. Você não pode dizer que essa pessoa não quis ser isso ou não quis ser aquilo, se o ponto de partida dela é totalmente diferente do meu ou do seu, Carol. Então, as pessoas têm que ter ponto de partida que permita eles fazer escolhas. Se as escolhas deles são distintas, se a escolha de uma pessoa é para um lado ou para o outro, se a escolha de uma pessoa é mais focada na realização profissional, a outra na realização familiar, que seja, isso é uma escolha da pessoa, mas ela tem que ter opção. E para ter essa opção, o liberalismo ele tem como dogma, não vou dizer dogma, liberal não gosto de usar a palavra dogma, mas ele tem como princípios a ideia de que a pessoa não deve ser determinada pelo local que ele nasceu, pelas condições familiares que nasceram, porque senão você perpetua uma injustiça e aquele criança, aquele jovem, jamais vai sair daquele destino que herdou dos seus pais. A mobilidade social no Brasil é muito baixa, você precisa de 9 gerações para que você tenha uma mobilidade. Então, o liberal quer acelerar isso. E junto faz a agenda econômica. Agora, além disso, tem um respeito enorme pela democracia representativa. Então, eu diria que são essas 3 funções se unindo para a gente ter uma liberdade por inteiro para o cidadão brasileiro. Helena, eu vou te falar que da outra vez que eu te entrevistei, eu já te falei que a gente tem uma visão muito parecida, muito próxima, né? E fiquei muito contente quando fiquei sabendo que você ia coordenar o programa de economia, especialmente, né, do governo da Simone Tebet. E eu te falo, meus amigos de direita falam, não, a Carol é meio assim, de esquerdinha, né? Ela fala muito de questões sociais, ela trabalha em fundação social. Agora, meus amigos de esquerda, propriamente dita, falam, a Carol é totalmente reaça, de direita, porque ela fala de agronegócio, indústria. Então, acho que a gente está num bom meio termo, né? A gente tem aqui o Du também, que quer completar essa pergunta. Du, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado por deixar eu participar dessa entrevista, viu, Carol e Lívia. Imagina, você sempre completa muito bem. A casa é sua, Du. Indo um pouco nessa questão aí, na entrevista ao Roda Viva, a senadora acabou falando ali, vou abrir aspas aqui, que ela pretende ali erradicar a miséria com uma transferência de renda permanente. Mas no fim ela acabou não tendo ali muito tempo e oportunidade para entrar nos detalhes desse modelo aí, desse tipo de transferência de renda que ela acabou abordando. Como que seria essa transferência de renda? Se pudesse explicar para nós um pouquinho mais? Bom, muito obrigado por essa pergunta, ela é fundamental. A transferência de renda que a Simone está falando é da política de
é uma lei que tem um projeto de lei, ainda não foi promulgada, do senador Tasso Gereissati. Ela vem de uma inspiração antes do Auxílio Brasil. Era uma inspiração de um aprimoramento do programa de Bolsa Família, e que vai se tornar ainda mais necessário depois da mudança do Auxílio Brasil, que é direcionar os recursos de transferência de renda para quem mais precisa, dar mais para quem mais precisa. Por exemplo, se uma família não tem filhos e outra família tem 3 filhos, você deve ponderar essa transferência de renda pelo perfil familiar, porque o objetivo é apoiar mais prioritariamente crianças, primeira infância, colocar crianças na escola, permitir que a transferência social também para que você acolha crianças em creches ou fazer o programa de mãe brasileira, também é que a mulher possa voltar ao mercado de trabalho o mais rápido possível, principalmente a mulher vulnerável, a mulher de baixa renda. Voltando à nossa pergunta anterior, a gente tem que dar condições para essa mulher quiser voltar ao mercado de trabalho. Eu, por exemplo, tinha condições de terminar um doutorado, larguei no meio para casar. Foi uma opção minha. Ninguém me obrigou a ser mãe, dona de casa naquele período, mas eu tive essa opção. A gente quer dar essas opções à família vulnerável. Então, o programa de transferência de renda permanente seria dividido mais ou menos em 3 ideias. Primeiro, dar mais a quem precisa mais, o que não acontece no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil igualou todo mundo. Então, você dá R$600 para uma família onde tem um homem só, sem filhos, sem mulher, sem nada, e uma outra família onde tem o homem com 4 filhos. Da mesma forma, homens e mulheres solteiros e casados. Tanto que houve um aumento, vamos dizer, de famílias fictícias, né? Casais declararam que moravam em endereços diferentes, mãe e filho, para que pudesse receber R$1.200, porque você não teve o olhar de quem estava naquele endereço morando. Então, com isso, você também tira muita importância do cadastro único, que é uma informação fundamental para o governo para fazer uma política social mais adequada, mais aderente àquela situação. Então, o primeiro pé da transferência permanente é essa. O segundo pé da transferência permanente que a Simone está falando é um estímulo para que o jovem complete o ensino médio. Há uma evasão enorme do jovem, do adolescente. Depois, o que chega no ensino médio, ele acaba não completando o ensino médio, tem dificuldades que a gente pode discutir na formação dele ao longo desses anos. Então, é criada uma bolsa de estímulo ao seguro médio, uma bolsa de educação. Desde o início do ano, dos primeiros anos fundamentais, ele recebe um valor, que eu não tenho valor agora, porque a gente desenhou essa política quando ainda era o Bolsa Família, de R$100 e poucos, mas é um valor mensal que ele só pode retirar se completar o ensino médio. Então, lá no final do ano, depois de completar todo o ciclo escolar, aquele jovem sai com uma poupança para começar a sua agenda. E o terceiro ponto da transferência de renda é para você fazer uma espécie de seguro-família pela volatilidade da renda, como a gente viu na pandemia. Pessoas assim, perderam a renda de uma hora para outra, seus empregos, principalmente no mercado informal. Então, o governo ajuda a montar uma poupança para esse momento de perda de renda repentina, para que aquela pessoa possa sobreviver naquele período de perda de renda. Então, esse é o tripé, de forma geral, de uma política de transferência de renda. Bem focalizado. Obviamente, que é uma série de condicionantes para que as pessoas possam receber. Tem que estar no ensino médio, a criança tem que estar vacinada, as visitas aos pediatras feitas, tem visitação do assistente social, tem verificação se tem violência doméstica, toda essa discussão, que é um tratamento mais geral àquela família. Legal. Helena, e tem alguma coisa relacionada à taxação de grandes fortunas ou não? A taxação de grandes fortunas tem esse nome, assim, mas a gente vai começar taxando o rico, né? O rico brasileiro não paga imposto. De que forma? Eu, por exemplo, eu sempre cito o meu exemplo, eu tenho um fundo fechado, eu tenho sem limite de dedução no meu imposto de renda, e sou PJ. Tá? A gente tem que olhar todos esses regimes especiais do imposto de renda que torna o rico pagando uma alíquota muito menor do que um trabalhador no mercado formal. Eu não vou cansar os seus ouvintes com detalhes de regras de tributários ideais, que é a regra de neutralidade, quer dizer, por exemplo, eu e a Carol, se a gente tivesse a mesma função
a gente deveria pagar o mesmo imposto, independente dela ser PJ ou eu ser empregado, então deveria ter uma compensação no imposto de renda na margem, para que a gente iguale as nossas alíquotas, mas o imposto de grandes fortunas, ele não gera o que vocês estão, que a população comumente conhece como grandes fortunas, ele hoje só é aplicado em 3 países do mundo, ele não gera arrecadação suficiente, então acho que o Brasil tem um longo espaço ainda para tratar a falta de progressividade do nosso IR. A gente tem que cuidar do imposto de renda brasileiro, que está muito defasado ainda para gerar uma tributação justa, onde o rico no Brasil passa a pagar imposto. Uma boa reforma tributária, né, Helena? Acho que isso a gente está precisando há muito tempo. Vai ser um pouco difícil de passar, mas acho que essa tributação passa com mais facilidade. E, Helena, a gente falando, aqui você comentou em tripé, vamos agora tripé econômico. O mundo está demonstrando uma certa desaceleração, né? Alta inflação para todo lado, alta da taxa de juros nos Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Japão, coisa que a gente nunca imaginaria. O nosso câmbio aqui no Brasil está desvalorizado, que por um certo ponto é bom para o exportador, né, que é o grande gerador de empregos aí, mas também tem suas consequências difíceis. Como que você, o governo Tebet, vê os próximos anos? Como fazer para baixar a inflação, chegar a uma taxa de câmbio mais justa? Como regular aí os próximos anos da economia brasileira? Bom, Carol, sua pergunta daria para a gente ficar a manhã toda aqui conversando, né? Porque é de uma importância enorme. Primeiro, assim, o tripé será mantido, né? O que é o tripé econômico? É um equilíbrio fiscal, metas inflacionárias e câmbio flutuante, né? O que aconteceu com essa sensação de que o tripé no Brasil deixa de funcionar? Primeiro, a gente tem uma taxa de inflação muito elevada, boa parte a gente é igual ao resto do mundo, boa parte dela já teve talvez um excesso de estímulo durante a pandemia, o medo de que a pandemia pudesse dar uma estagnação muito maior do que deu um excesso de estímulo que criou problemas de demanda, oferta de insumos, as cadeias produtivas, tudo isso que a gente está vendo, que a guerra da Ucrânia ainda criou um problema adicional. Mas a nossa inflação vai além disso, porque ela tem um componente de instabilidade institucional muito grande. Por exemplo, se você prestar atenção, quando as taxas de juros brasileiras se descolam, né, completamente, que vinha de um processo de acomodação desde da PEC do teto, que estancou a sangria de gastos e tal, ela de repente muda a trajetória da taxa de juros e tem um salto muito claro na PEC dos precatórios, né? A PEC dos precatórios, que é a primeira flexibilização do teto, mudanças casuísticas do indexador do teto, a inclusão daquela famosa frase, né, a questão do precatório, já com base na famosa frase do ministro Guedes, devo não nego, pago quando puder, jamais o ministro da Economia pode dizer que talvez não pague uma dívida. Aquilo deu uma sensação de estabilidade muito grande que afetou, vamos dizer, os juros futuros. Você soma isso à discussão do câmbio. De fato, a gente teria, naturalmente, uma certa desvalorização em relação à moeda americana, mas se você prestar atenção, nós tivemos um boom de commodities também, né? Se de um lado o petróleo e nossas commodities sofreram assim uma elevação, esse boom de commodities, pela teoria econômica, deveria ter melhorado a situação cambial no Brasil. Nós deveríamos ter tido uma valorização do real, que é assim que a gente está recebendo, né, recursos e dívidas pelo boom de commodities que a gente é exportador. A instabilidade no Brasil é tão grande, principalmente por conta do presidente Bolsonaro, ele próprio, que você teve um câmbio desvalorizado muito acima do normal. Então, assim, como é que a gente vê o ano de 23? Primeiro, com muita apreensão. A gente ainda está em agosto e não sabe qual a herança efetiva que receberemos em 23. O teto foi novamente furado agora na PEC suposta emergência. Temos que recuperar a credibilidade fiscal. Você tem uma bomba para estourar ano que vem, que são os reajustes de servidores. Mais ainda a questão, espero que a gente não se habitue a usar a inflação como forma de financiamento, né, das contas públicas, que é o que aconteceu agora, um boom de arrecadação muito inflacionário. E aí a gente voltar a deixar uma política fiscal
com perspectiva, com seriedade, para que a gente permita que o Banco Central tenha um pouquinho de paz na condução da sua política monetária, as taxas de juros voltem a cair, para que a gente possa, o Brasil, voltar a crescer, né? Porque ninguém quer taxas de juros de 14% nesse país, né? E o câmbio, se a Simone ganha, nós teremos mais tranquilidade, não teremos tantas volatilidades e tantas crises assim, permanentes no Brasil. Du, pode emendar aquela dúvida lá que você estava, que é ótima agora. Eu achei que ia para o comercial, mas vamos lá. Pode. Não, a Carol não agrada as assessoras, então a gente tem que andar logo, senão daqui a pouco eles começam a ficar bravos com a gente. Tá bom. Helena, então, ontem saiu, na verdade, uma estimativa do Bank of America aí de que o PIB do Brasil uma estimativa do PIB, né, de 1,5% para 2,5%. A gente viu o desemprego aí que caiu de 11,1 para 9,3 segundo a PNAD, de milhões, né, de vagas, de desempregados, na verdade. E também tivemos tem outro ponto importante aqui, que o Brasil, no índice de extrema pobreza, enquanto todo mundo tem uma estimativa de aumento, né, da extrema pobreza, segundo o IPEA, o Brasil tende a diminuir esse índice também. Então, levando em consideração isso também, diminuição de imposto de gasolina, energia elétrica, telecomunicações, e que eu acho que deve influenciar aí na base produtiva, né, eu acho que deve ter uma desaceleração da inflação em cascatas um pouco, a gente pode, né, você pode até desenvolver um pouco mais em relação a isso, porque diminuiu o preço dessa linha de produção aí. Como que você enxerga o Brasil hoje e o que você faria de diferente nessas atitudes aí nesse contexto microeconômico e macroeconômico aí da economia brasileira? Olha, não resta dúvida que quando a gente vê a redução do nível do desemprego é um motivo para celebrar, né? São menos milhões de pessoas que deixam de estar desalentados, desempregados, para estarem empregados. Eu não teria feito a forma que foi feita. Primeiro, a gente também tem que prestar atenção que a gente não conseguiu recuperar a renda média do trabalhador. A gente está empregando de volta, mas com uma renda média abaixo do que eles tinham quando inicia esse período, nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que a intervenção nos preços de combustíveis foi muito mal feita, né? Você avança no ICMS dos estados, acho isso muito ruim do ponto de vista da Federação Brasileira. É óbvio que qualquer redução de imposto vai ter um efeito sobre a inflação. A questão é que a gente quer efeito sobre a inflação permanente e não intervenções artificiais. A redução de um imposto aqui, outra ali. E não existe isso de devolver excedente de arrecadação, né? Vou cortar IPI porque eu arrecadei demais. Arrecadou demais por causa da inflação. E também não usar o ICMS dos estados para isso, porque você está afetando diretamente a capacidade de investimento dos estados na educação, ou mesmo com o IPI na saúde. Todo mundo quer reduzir imposto, mas não pode ser feito de uma hora para outra, de uma forma unilateral, nem temporária, tá? Então, por exemplo, desde o início da guerra, que a gente poderia ter começado uma política focalizada, acho que é uma coisa que o Brasil não faz, é focalizar, porque gastos públicos têm que ser gastos de quem mais precisa o tempo todo, os recursos escassos. O que você tem ao cortar imposto é que você está subsidiando tanto o diesel do trabalhador quanto a gasolina minha, por exemplo, no meu carro, SUV, que não necessita de subsídio de forma alguma. 2, você está subsidiando tanto o diesel quanto a gasolina, que é um combustível super poluente e cada vez mais combustível de cidade, você gostaria de fazer a transição energética. Eu acho que são políticas casuísticas, temporárias, que não é assim que a gente vai combater a inflação de uma hora para outra. Eu teria feito lá no início, lá atrás, usado não uma PEC emergencial que cria uma instabilidade institucional enorme, porque muda regras básicas do jogo político eleitoral, e sim créditos extraordinários para subsídios focalizados para a pessoa que depende do gás de cozinha, ao invés de queimar lenha, para o taxista ou para o trabalhador que necessita o diesel.
Então, ao uso do corte de imposto, e principalmente invadindo uma esfera estadual, eu não gosto. Agora, vai baixar a inflação? Claro que vai. As perspectivas estão em torno de 8% hoje em dia. A questão do crescimento é diferente, porque as pessoas que fazem, todos os bancos que fizeram uma estimativa de recuperação melhor no ano de 2022, já, por outro lado, reduzem a estimativa de crescimento para 23%, porque vai ter um efeito bumerangue. Essas coisas que permitiram que 22 fosse melhor, volta em 23, porque boa parte dos ajustes que a gente teve esse ano, que permitiram essa elevação, a diminuição da inflação, por exemplo, ou o índice de pobreza, que naturalmente tem que reduzir com política de transferência, já aconteceu várias vezes no Brasil, cada vez que você tem uma nova e importante política de transferência, reduz os índices de pobreza. A gente espera que venha para ficar. Se a inflação continuar, volta ano que vem, depois dos efeitos temporários desse ano, os R$600 voltam a ter perda real. Então, eu acho que a gente perdeu a oportunidade nos últimos anos de fazer uma política definitiva de preço de gasolina ou de subsídios de crédito extraordinário, de melhoria da qualidade de emprego. Por exemplo, a renda média está baixa, você não tem... a política de educação, formação e capital humano nesse país foi muito abandonada. Então, a gente quer que essas coisas que você citou, esses bons indicadores, eles sejam estruturais e não eleitorais. Lívia, podemos fazer mais uma pergunta aqui? Eu tenho que ir para o comercial. Eu vou chamar um comercial e vou deixar também a pergunta da ouvinte aqui para a Helena responder. A Fernanda está perguntando. Pergunte a Helena se ela é a favor de privatizações e, na opinião dela, o setor energético deve passar por isso. A Fernanda está perguntando. Então, eu vou chamar o intervalo rapidinho, aí depois na volta, a Helena volta com essa e a gente continua. Pode ser, Carol? Fechado. Rapidinho, então a gente já volta com mais notícias da PAN. Estamos apresentando Notícias da PAN, com Lívia Campos. Notícias da PAN é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Jovem Pan. A Quinto Nissan está com ofertas imperdíveis. Nova Nissan Frontier 2023 Ataque a partir de R$ 259.990, com preços especiais para CNPJ e produtor rural. E nova Nissan Kicks 2022 Advance a partir de R$ 125.990. Venha fazer um test drive nas concessionárias Nissan Quinto, em Mojimirim e São João da Boa Vista, na Avenida 13 de Maio. Fone 3631-4100 ou acesse quintonissan.com.br. Juntos, salvamos vidas. Esta é a Jovem Pan. A Sorridentes, rede de clínica odontológica mais premiada da América Latina, agora está aqui para receber você. Chegou à unidade em São João da Boa Vista. Lá você vai contar com tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e exames, tudo num só lugar. Agende uma avaliação ligando para 19-3631-2131 pelo WhatsApp 19-9813-3148 ou visite a clínica na Praça Coronel José Pires 26. Sorriso de primeira é Sorridentes. Responsável técnico doutora Bianca Simone, CRO 132-046, CRO da clínica 025-650. O brinquedo que o seu baixinho quer tá na Regina Presentes. 2 lojas cheinhas de novidade. Muita coisa linda. O melhor preço, variedade e um super atendimento é na Regina Presentes. Loja 1, Praça da Catedral 65. Já conhece a loja 2? Na Avenida Durval Nicolau, Mantiqueira 1923, pertinho do Espaço Sabores. Esperamos você. Brinquedinho ou brinquedão tem que ser da Regina Presentes. Brinquedão ou brinquedinho, só na Regina Presentes. Você ouve 95,9. Jovem Pan. Jovem Pan.
Está chegando em São João, Drogarias Doutor Coin, uma drogaria com uma ampla variedade de produtos para a sua saúde e cuidados. Aqui você vai encontrar remédios, perfumaria, cosméticos, higiene pessoal, suplementação e muito mais. E tudo isso com o melhor atendimento e o melhor preço da região. Você tem que conferir. Fiquem atentos, que em breve anunciaremos nossa inauguração na Avenida Dona Gertrudes, 343, no centro de São João. Drogarias Doutor Coin. Sua saúde precisa. Seu bolso merece. Líder Alarmes, sistemas de segurança, soluções completas em segurança para seu imóvel, seu condomínio, sua empresa, proteção 24 horas. Não coloque sua família e seu patrimônio em risco. Escolha pela qualidade, seriedade e comprometimento. Líder Alarmes, nosso maior patrimônio é a sua segurança. O que você quer ouvir? Tá na Pan. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Nagibe, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 992532665. Em São João da Boa Vista. Rádio é Jovem Pan. Voltamos a apresentar Notícias da Pan com Lívia Campos. Notícias da Pan é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Oito horas e 38 minutos, voltamos com Notícias da Pan desta terça-feira, dando bom dia pro pessoal aqui. O Ronald voltou de férias, já tá ligadinho com a gente, Dona Suelice Bim, a Naira mandando bom dia, Fazenda das Areias, bom dia, pessoal acompanhando a gente direto de lá, Paulo Celso, um abraço, e a gente volta então com a Helena Landau respondendo as perguntas aí dos ouvintes e também os questionamentos da Carol Corimbaba e do Pirajá. A Fernanda complementou aqui que no cenário econômico, ela acrescenta qual o maior desafio para o Brasil. Mas então, a gente volta que a Fernanda também tinha perguntado se ela é a favor das privatizações e ela fala do setor elétrico. Eu falei energético, o setor elétrico deve passar por isso. A gente conversando aqui nos bastidores, o setor elétrico do Brasil já é privatizado ou não 100%? Bom, vamos lá. Primeiro, sim, eu sou a favor das privatizações, trabalhei com isso no governo Fernando Henrique, continuo achando que é uma forma de você conseguir melhorar a competição na economia, eficiência. A privatização das telecomunicações gerou aí uma inclusão social muito importante, a da energia elétrica também, a universalização do acesso, então acho muito importante. De fato, o setor elétrico brasileiro está todo privatizado, né? Ele demorou, começou com as distribuidoras de energia elétrica estaduais, federais e estaduais, depois avançou na venda de uma parte da Eletrobras, teve uma expansão imensa, por incrível que pareça, no governo PT, porque a então ministra Dilma criou o leilão de energia nova, praticamente todo parque de geração brasileiro, hoje, seja eólica, seja solar, seja hídrica ou gás, vem desses leilões de energia nova, feitas desde o início do governo Lula, e finalizou com a privatização das estaduais da Eletrobras, que ainda existiam em 2018 e agora com a Eletrobras. Então, a energia elétrica está com o seu ciclo resolvido. No setor energético, não. O setor energético tem a principal empresa de energia no Brasil, que é a Petrobras,
que eu acho, nesse momento, antecipando alguma pergunta, da menor prioridade do governo federal de olhar para a privatização, porque é a empresa estatal que mais contribui para o Tesouro Nacional. Tanto em royalties, tributos, dividendos, a Petrobras vem contribuindo com quase 400 bilhões de dólares nos últimos 2 anos, que vai direto para o Tesouro Nacional. Aí dá ao governo, dono da Petrobras, tem muita essa história de que a Petrobras distribui para acionista estrangeiro e tal. A Petrobras, quem mais recebe recursos da Petrobras é o governo federal. Então, ela não é a prioridade de programa de privatização no governo Tebet de jeito nenhum, né? A outra pergunta eu não sei qual foi. Maior desafio econômico, no cenário econômico, maior desafio para o Brasil? Olha, é óbvio que a tentação que a gente tem de dizer é inflação, né? Porque uma inflação sempre é um combate macroeconômico maior. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, o maior desafio é crescer. Crescer de forma consistente, com aumento de produtividade, porque sem crescimento a gente não tem emprego, sem emprego a gente não combate a desigualdade. É um ciclo importante do ponto de vista, aí a Carol vai falar que eu sou uma liberal com olhar social, do ponto de vista assim, de inclusão das pessoas na vida ativa, na melhoria da capacidade de mobilidade social. Eu acho que a coisa mais importante é o Brasil criar condições para o crescimento, que aí depende de abertura comercial, reforma tributária, melhoria de logística e, basicamente, da melhoria da qualidade da educação. A gente precisa capacitar os cidadãos brasileiros e cidadãs para uma economia do futuro, para a economia 4.0, seja no agronegócio, seja na indústria, nos serviços. O mundo mudou, e mudou rapidamente na pandemia, nos trazendo ainda maiores dificuldades. Mas, evidentemente, que a gente tem que ter um olhar muito forte na inflação. A inflação não pode, de jeito nenhum, continuar nesse patamar, com risco de a gente voltar a indexar preços na economia, e a gente não faz o plano real toda hora nesse país, né, para tirar a indexação. Então, primeira coisa, deixar o Banco Central trabalhar. Tem uma entrevista do presidente do Banco Central preocupado com as contas fiscais no ano que vem, porque os ajustes atuais são temporários. Ele tem medo de ter também benefícios permanentes, mas a gente tem que olhar no crescimento, na inclusão produtiva de grande parte da população brasileira. Helena, eu ia te perguntar sobre o tripé do governo da Simone. Acho que você já pincelou aí todos os pontos principais: questão social, economia verde, sustentabilidade, enfim. Para mim, eu falo aqui abertamente, música para os meus ouvidos, porque é uma visão extremamente preocupada, mais uma vez, na alavancagem social, para que todos tenham a liberdade de fazer, produzir, fazer o país ser mais rico, né? Então, fico muito contente em te ouvir mais uma vez. E quero deixar aberto aí, não sei se o Du também tem mais alguma pergunta, os ouvintes, mas deixar aberto para você, se você quiser falar mais diretamente quais são as prioridades aí da Simone, e também desejar uma ótima campanha para vocês, que começa hoje, né? Hoje eu já posso pedir voto. Votem em Simone Tebet. Hoje abriu a temporada da pedida, e com a sua vice, Mara Gabrilli. A gente... a Mara tem esse olhar da inclusão, né, social, não só das pessoas com deficiência, mas uma inclusão racial, uma integração dos gêneros, toda uma discussão de minorias. Por isso que agora a gente não é mais o tripé, Carol. Agora nós fizemos 4 pilares, porque de dentro do social, toda a discussão de inclusão, a Mara agora é a dona do pedaço. Então, eu acho que a candidatura da Simone, ela tem um elemento muito importante, que é exatamente a capacidade de pacificação do país, né? Acabar com a polarização, porque quem vencer em 22 agora vai assumir uma transição muito difícil para o Brasil, de 23 a 26. Se for um dos 2 candidatos que estão na ponta, nós vamos continuar o adversário fazendo uma oposição sistemática ao outro. A gente corre o risco do Brasil não sair desse ódio, dessa paralisia, desse nós contra eles o tempo todo, e a candidatura da Simone tem essa capacidade de articulação. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil sem reformas que precisamos fazer, aquelas que eu acabei de citar aqui: reforma administrativa, reforma tributária, respeito ao meio ambiente, inclusão social,
se a gente não tiver um acordo entre os três poderes. O Brasil precisa da união de todos para superar o momento que nós estamos vivendo. Porque, apesar de ter alguns dados que conjunturalmente parecem positivos, nada garante que eles sejam de forma estrutural. A gente continua com ensino de má qualidade, uma perda de aprendizagem na pandemia, a gente precisa qualificar a mão de obra, a indústria brasileira precisa se integrar com o resto do mundo, o agronegócio está pujante e eu acho que é uma falácia dizer que o agronegócio é poluente, não é. O agronegócio é moderno, é produtivo. Quem é devastador de meio ambiente não é um agronegócio legal, né? É um agronegócio ilegal. Então, assim, voltar, a gente ter fé nas instituições e crença nesse país, que a gente possa crescer. Eu acho que óbvio que eu sou suspeita, porque eu gosto muito da Simone, cada vez mais com convivência com ela, mas a Simone pode conduzir esse Brasil de volta a um Brasil unido, sabe? Um Brasil em busca do melhor para o Brasil e não para cada um por si, Deus por todos, né? É isso aí, mais uma opção, né, pessoal, para a gente saber que não tem só um lado e outro lado, dois não, tem mais gente boa aí, gente que parece com a gente, que pensa na paz também. E é isso aí, né, Lívia? É o que a gente fala sempre. Com Vamos certeza. pesquisar em quem a gente vai votar, porque são os próximos anos aí, ditam as regras da nossa vida, né, Lívia? Com certeza. Principalmente ontem, eu estava lendo aqui, né, que estava encerrando o prazo de candidatura. Nós lemos aqui, achávamos que não, mas fechamos aí com 12 nomes à presidência da República. E aceitar, simplesmente por aceitar uma polarização, eu não consigo entender essa lógica. Então, eu acho que, independente de qual, tem 12 opções. 12. Para fazer o match perfeito nesse primeiro turno, né, Carol? Então, assim, eu me recuso a engolir essa polarização, com 12 opções. Helena, a gente fala aqui que primeiro turno é match perfeito, tá? Então a gente está focando nisso. Não, exatamente, toda a lógica de 2 turnos é que você vota, o voto de coração, de consciência, de desejo, daquilo que melhor lhe representa no primeiro turno. Se seu candidato não passar para o segundo turno, aí você avalia as opções, seja do menos ruim, seja daquilo que você começa a analisar, um programa que você não analisou, vote com convite. Pode fazer qualquer coisa no segundo turno. O primeiro turno não é turno de voto em branco, né? Turno não é voto. Não é o momento. A gente tem a opção de fazer escolhas, né? E para uma geração feita a minha, que foi para as ruas pelo direta já, etc., é difícil não levar a sério o seu voto, entendeu? A gente tem que levar a sério o voto e o primeiro turno está aí para você fazer escolhas e não simplesmente olhar um voto útil ou menos ruim. O primeiro turno serve para isso e acho que o trabalho de vocês está de parabéns para estimular que as pessoas façam escolhas. Helena, só uma reflexão muito obrigada que eu fiz. de coração. A gente agradece, é muito bom te ouvir. E sempre fica aqui aberto o espaço para você, para a Simone, para todo mundo. É a Mara Gabrilli também, que eu adoro, é um doce de pessoa super competente. Muito obrigada de coração e conte com a gente aqui na PAN. Bom, eu que agradeço a vocês e bom dia a todo mundo, bom trabalho para vocês e bom dia para quem está ouvindo. Obrigado, viu, Helena? Pode concluir. Não, é que eu acho assim, essa questão que você está falando, né, de escolher candidatos. Eu acho que essas pesquisas acabam não contribuindo tanto, né? Sim. Porque no fim você vê ali, não vou votar em fulano ou beltrano porque não tem chance. Então acho que essas pesquisas, ela tem um fundo ali, talvez, de interesse em ser publicada. Eu não sei, né? Eu acho que tendencia muito aí aos que estão na frente ficar cada vez mais na frente e os que têm pouca chance ficar cada vez com menos chance. Então acho que elas não contribuem tanto assim. Deveria ser algo mais para a estratégia ali dos candidatos, porque para o eleitorado isso só deixa de contribuir. Você não acaba não fazendo esse match perfeito porque você acaba, enfim, com medo de um ganhar, você vota em outro, ou por não ter chance, você fica, não vou desperdiçar meu voto. Isso é assim, a grande a massa faz isso, né? São poucas as pessoas que pensam, não, no primeiro turno eu vou votar em quem eu mais gosto, em quem mais eu me identifico. Então, acho que é uma falta de contribuição aí com o processo eleitoral das pesquisas é muito grande, eu acho. Com certeza. Não, eu queria complementar, posso? Pode. Por favor, né? É o seguinte, a gente fica
muito ligado no voto para presidente da República. Fato. E a gente tem que escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador, porque as decisões no Brasil não são feitas, não deveriam e não são feitas pelo presidente da República sozinho. A gente precisa de um Congresso Nacional de qualidade, que entenda a importância das políticas públicas, não um Congresso que captura 16 bilhões de orçamento secreto, e precisa começar lá no deputado estadual, né, para ter um governo de estados de qualidade. O Brasil não é feito só pelo que decide o presidente da República. Nós temos 27 estados, nós temos Distrito Federal, nós temos assembleias, né? Então, acho que pensar no voto e pensar no voto também além do presidente da República ou da presidente da República, porque o Brasil, as decisões começam em cada cidade, em cada estado. É isso aí, é bastante gente, né, Helena, que a gente vai ter que votar esse ano, mas vamos lá, fazer a listinha, conversar com a família, pesquisar bastante, porque, como eu falei, é o nosso futuro também, né? Muito obrigada, Helena. Obrigada, pessoal. Então, Maia, agora me despeço e desejo um bom dia para vocês.